Bem, pessoal, cérebro apodrecendo por causa de rede social, né? Brain rot, né? Que conceito é esse? A neuroplasticidade, o que acontece? E por que esse debate de rede social é tão relevante e tão importante? Né? O que eu costumo dizer, né? Se você entende como o seu cérebro funciona, como ele evoluiu, né? Nós, seres humanos, somos seres, né, que a gente tem consciência do que a gente faz. Mesmo quando a gente tem um estímulo, que a gente sabe que aquilo é prazeroso para a gente pode entender que no longo prazo aquilo vai te prejudicar. Né? E aí vamos para os conceitos, para o debate que tem acontecido na rede social, né? Desse vício por tela, o risco que acontece no cérebro da criança, tudo isso. Sem também tornar algo místico, algo que vai matar as crianças. Nada disso, né? Eu vou explicar. O que acontece? Nosso cérebro ele foi moldado, evoluiu para levar a gente à sobrevivência e prazer. Então, a recompensa é a moeda de troca do nosso cérebro de um determinado comportamento. Né? E durante toda a evolução da espécie humana, né, isso aconteceu. Então, você não vai ter um comportamento que te cause dor, você acaba evitando aquele comportamento e você visualmente vê que aquilo é um perigo, você não vai para aquele local. Isso acontece o tempo inteiro. Da mesma forma, acontece o contrário. Né? Existem situações que a recompensa é o prazer. Sexual acontece isso, alimentar também, né? Você come uma coisa, você sente prazer, você vai ter aquele comportamento porque você está recebendo calorias, nutrindo o seu corpo. Né? Só que o ser humano ele evoluiu, né? E modificou todo o ambiente que a gente vive. E aí tem alguns problemas dessa nossa evolução que aconteceu, a recompensa, que ela às vezes vem de forma exagerada por modificações que a gente fez no ambiente da natureza, no nosso convívio. E aí eu vou chegar daqui a pouco em rede social que você vai entender a lógica, né? Por exemplo, alimentos ultraprocessados, que eu falo o tempo todo no vídeo. Cuidado, alimentos ultraprocessados e tal. Por quê? Você ganha um prazer gigantesco como recompensa por comer hambúrgueres, salsichas. Por quê? Porque o seu paladar, o gosto, aquilo é muito calórico, né? E querendo ou não, né, a gente evoluiu para, a gente precisa de caloria. Mas essa modificação que a gente fez nos sabores, no ambiente, meio que dá quase um bug no nosso cérebro. E a gente tem um comportamento que no longo prazo vai levar a obesidade, morte precoce, AVC, não preservando nossa vida no longo prazo. Mas no curto prazo a gente recebe uma bomba de prazer. Quando a gente toma um chocolate, toma um sorvete. E como nós somos seres racionais, a gente começa a entender que alguns comportamentos podem prejudicar a gente no longo prazo. E aí vem o conceito de neuroplasticidade, né? O nosso cérebro foi moldado por um caminho. Prazer. Por isso que crianças às vezes é difícil controlar doce, chocolate, porque ela sente prazer por comer aquilo. O tempo vai passando, você fala, opa, se eu comer muito eu engordo, vou me prejudicar, vou ter hipertensão e tal. E você faz, é trabalhoso, não é fácil. Você tenta fazer essa reconfiguração, vai usar a neuroplasticidade a seu favor e vai ter outras recompensas. Ah, eu tenho isso, mas eu posso ganhar peso, eu posso ter o benefício disso, de viver mais tempo e tal. E aí você vai fazendo isso. E aí agora a gente vai chegar nas redes sociais. A mesma coisa que eu dei o exemplo da alimentação, a rede social está fazendo a gente. Por quê? Com esses vídeos curtos, né? Com os memes, aquilo ali é um prazer gigantesco. Quem não fica, eu fico. Você perde tempo, perde horas, às vezes dias do seu mês mexendo naqueles feeds e recebendo memes, coisas muito engraçadas. Eu também uso, não tem jeito, todo mundo a gente usa, né? Recebe, né? Só que a gente tem que perceber o seguinte: isso no longo prazo, como a alimentação do ultraprocessado, como as drogas, pode te dar um prazer momentâneo, mas pode te trazer prejuízo no longo prazo, né? O que eu explico para todo mundo? Tudo que te dá prazer e não te prejudica, tudo bem que você faça, né? Mas você tem que ter cuidado que alguns comportamentos podem levar ao prejuízo no longo prazo. De exemplo alimentar, o sexual a gente sabe também que pode trazer prejuízo, né? Uma série de aspectos. Então você, como ser humano, como ser racional, você vai entender que rede social é a mesma coisa, uma revolução maravilhosa, veio para ficar. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês no YouTube, passo o meu dia, grande parte dele, estudando também aqui pelo YouTube, tem congresso de neurocirurgia que fica aqui, aulas, né? Vídeo, conferências, network em rede social com colegas, né? Pacientes encontro por rede social. Então é uma revolução que veio para ficar. E os memes, o humor também, né? O entretenimento, né? Quem não passa muito tempo com os streams, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado e controle do tempo que a gente vai passar disso, né? Mesma coisa a alimentação dos ultraprocessados. Você não vai morrer se você comer uma vez ou outra uma salsicha, se beber álcool uma vez ou outra, né? Não tem problema você ter algum tipo de comportamento do ponto de vista, a gente fala de saúde, mas você tem que entender que
Se você deixar livre, sem controle, aquilo vai te prejudicar. E eu acho que esse é o grande conceito que a gente vai vir nos próximos anos. Tem exagero para um lado e para o outro, que não pode, tem que tirar a tela da criança, e que vai acontecer isso e aquilo, sempre vai para esses extremos, né? O outro deixa o dia todo a criança na tela, mas de um modo geral a gente tem que entender isso, né? A criança, o adulto, tem que aprender várias habilidades, leitura, linguagem, coisas que te acrescentem intelectualmente, que movimente seu cérebro, e não ficar só nesse boom de entretenimento, de meme, de música, às vezes que não tem nenhum grau de estímulo maior. O ser humano, ele evoluiu para o prazer. As músicas, os memes, as piadinhas, né? O ficar olhando o corpo na internet, tudo isso vai te dar um prazer momentâneo. Mas qual a consequência disso no longo prazo? Isso é contraintuitivo, não é fácil da gente perceber. Mas você tendo algumas medidas, controlando o tempo que fica, você vai discutir em casa quantas horas a sua criança pode ficar, o seu adolescente pode ficar, e conversar com ele e explicar. Da mesma forma, não adianta a gente criar monstros. A mesma falo com drogas, né? Às vezes fica assim, a droga mata e tal, faz mal, tudo bem, a gente sabe disso, mas dá prazer. O adolescente, o jovem tem que entender, dá prazer, vai ser bom, mas qual vai ser a consequência disso, né? Mesma forma, né? A gente sabe, as doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, né? O sexo dá prazer, mas qual a consequência? Como é que você vai lidar com isso, né? Conversar sobre isso, né? Mesma forma vai ser rede social, tá bom? Espero que tenha ajudado.